agora nós vamos auscultar esse paciente. E essa sequência tem que ser respeitada, porque se você começar a mexer no abdômen do paciente, você vai poder mudar essa ausculta. Então, no exame físico do abdômen, essa sequência é mandatório ser respeitada. Porque quando você põe o esteto, o que você escuta nada mais é do que o chacoalhar da água, do líquido e dos ares dentro das alças do intestino. Então, esses ruídos hidroaéreos dirão que esse movimento da alça do intestino está preservado. E se você começa a mexer na barriga do paciente, isso pode aumentar ou até diminuir, falseando um diagnóstico. E como que você vai fazer? Você vai permanecer uns 2 minutos com esteto, e aí a localização você vai colocar nos 4 quadrantes do abdômen. Lembra daquele sinal da cruz que a gente fez em quadrantes? Superior, inferior? Então você vai colocar nos 4 quadrantes e nós veremos se esse ruído, que é esse chacoalhar do líquido e do ar dentro da alça do intestino, está preservado ou não. E quando nós percutirmos esse paciente, essa percussão é importante porque você vai saber se dentro do abdômen nós temos o som timpânico e o som maciço. E nessa percussão, você vai ter que estar próximo do paciente, vai começar a percutir, mas professora, eu começo a percutir de onde? O abdômen é tão grande, é dos arcos costais à crista ilíaca, e eu vou começar a percutir onde? Você sempre começará a percutir longe de onde ou no lado contralateral que esse paciente estiver referindo dor. Porque se o paciente começar a dizer que ele tem dor aqui no hipocôndrio direito e automaticamente você ir percutir em cima, ele não deixa mais você pegar na barriga dele inteira. Então, você vai para o lado contralateral e começa a percutir. E para que essa percussão, professora? Para saber que os sons dentro do abdômen estão normais. Quando nós percutirmos, e aí começa a percutir, seguindo essa sequência em fossa ilíaca direita, esquerda, depois flanco, hipocôndrios, dentro da fossa ilíaca, hipocôndrio esquerdo, toda essa ausculta será timpânica. E esse timpanismo é um som de tambor. É um som onde E o que é a percussão? Depois a gente vai ter também links associados que te demonstrarão o que é percussão. Mas a percussão, você vai colocar 2 dedos e vai tentar propagar o som a partir do seu dedo, ali dessa pele, e vai estar propagando esse som. Se esse som não encontra obstáculos, isso é dito como som timpânico, um som de tambor. Diferente de quando se percute a nível de fígado, em que essa propagação de som encontra o órgão maciço, e aí será um som abafado. E isso tudo é normal. Eu estou explicando aqui o que é normal para vocês, para depois tentar mostrar o que é patológico, para nos direcionar a diferentes patologias. E aí, quando essa imagem, desculpa, pode não estar muito boa para vocês, mas essa imagem é importante. Quando você pega um paciente com ascite volumosa, ascite é água dentro do abdômen de uma forma popular de se falar. Quando pega com esse abdômen que está globoso, distendido, a partir de líquido na cavidade abdominal, quando você percute ele não dá mais aquele som timpânico como era o normal, o habitual de se encontrar na grande maioria dos pacientes. E aí é difícil. Esse é um paciente dramático e esse é um paciente que todos vocês, acadêmicos de medicina, quando o encontrarem, examinem, gastem o tempo aprendendo, porque isso levará a grande diferença para o resto da vida de vocês. Aqui a gente vai palpar líquido e a gente palpa líquido, a ascite, de maneiras diferentes.
Essa aula depois fica uma aula única só para isso, mas a ascite você pode palpar só pelo rechaço, balançando aquela barriga, ou no sinal de piparote. O que é o sinal de piparote? Você vai colocar a mão no abdômen do paciente, em lados contralaterais vai dar um peteleco. E essa propagação do líquido vai encostar do outro lado da sua mão. Isso é a confirmação de que tem líquido dentro da barriga desse paciente. Mas também nós temos outros sinais, que é o teste de maciçez móvel e de semicírculo Skoda. Esse tipo de exame de percussão nos ditarão a quantidade, provavelmente, de líquido dentro da barriga desse paciente. Quando você começa a percutir, e aí você não vai fazer mais aquela percussão, como eu disse, do sinal de 3 invertido. Você começa a percutir do centro do abdômen para as laterais. E dependendo da quantidade de líquido, quando você bater, percutir em cima do líquido, esse som vai ser maciço. Se você percutir e não tiver líquido, vai ser timpânico. Muito importante nessa imagem que você vê o sinal de maciçez móvel, você põe o paciente deitado em decúbito lateral e começa a percutir no lado que está longe do leito, longe da cama. E aqui, como o líquido, pela ação da gravidade, vai ter escorrido para o lado em que ele vai estar deitado, você vai só ver ar. Você vai percutir, não vai ter água e vai ter um som timpânico. Se você percutir no lado que está próximo ao leito e for um som maciço, então, e fizer isso da forma contralateral, você vai confirmar o teste de maciçez móvel. Agora, dentro da percussão, o que é o importante? Você vai percutir também o fígado, o baço desse paciente. E quando você começar a percutir, vou percutir por onde, professora? Eu vou começar a percutir, você vai começar a percutir a nível do 4º e 5º espaço intercostal direito. E você vai começar, esse é provavelmente o local onde você vai conseguir percutir o som maciço do fígado. Você começa a percutir aqui a nível de arcos costais superiores e começa a percutir procurando o som maciço. Você vai ter som claro pulmonar, vai ter som submaciço. Quando chegar em som maciço, você estará encontrando o fígado. Agora, toda essa percussão é indolor. Você pode percutir o abdômen do paciente inteirinho e não dói. Se doer, isso é um sinal de uma patologia. Esse sinal, quando você tem percussão, lembra que eu venho falando desde o início, quando se percutir o fígado, vai ter um som maciço, e eu não tinha falado nada de dor. Quando essa percussão for dolorosa, isso é torrisome positivo e provavelmente esse paciente tem um abscesso hepático. Agora, outro sinal muito importante é o sinal de Joubert. O paciente, isso eu já falei, quando você percute hipocôndrio direito, esse som propagado, deflagrado em cima de um órgão maciço, vai dar o som maciço. Se você percute em hipocôndrio direito e tem um som timpânico, isso tem ar. Então, provavelmente esse paciente tem um pneumoperitônio. E é um quadro de abdômen agudo, provavelmente de uma úlcera gástrica, eu não sei qual é a provável patologia, mas o paciente tem ar nessa altura que não era para ter, então é um pneumoperitônio. Agora, deixando o hipocôndrio direito e indo para o hipocôndrio esquerdo. No hipocôndrio esquerdo, a gente tem um espaço semilunar, que é um espaço feito entre o 6º e 11º arcos costais, que ele é formado pelo gradil costal, baço, pâncreas, colo, rim e estômago. Então, não tem nenhum órgão eminentemente embaixo de onde você vai fazer essa percussão. Esse espaço semilunar, você vai estar propagando, deflagrando essa percussão e vai ter ar embaixo. E esse ar vai te dar uma resposta de timpanismo. Agora, quando você percute, a gente não vai poder deixar de percutir a região lombar.
E é com essa percussão que nos facilitará não só o exame físico da loja renal, mas como o diagnóstico de uma provável patologia. Você vai fechar a mão como se fosse dar um punho. A gente chama isso de punho-percussão. Você vai dar uma batida, não é só encostar na pele do paciente, é uma batida firme, depois estará um link associado a essa parte para que demonstre melhor essa imagem para vocês, mas você vai dar uma batida na região lombar do paciente e isso naturalmente é indolor se o paciente não tem patologia. Agora, se ele tem algum comprometimento em loja renal, o paciente vai referir dor importante.